Bom, a gente continua falando sobre as eleições. A gente destaca a prestação de contas que todos os partidos, os candidatos, devem apresentar à Justiça Eleitoral. E quem nos atende gentilmente mais uma vez aqui no Jornal da Manhã, Guilherme Sturm, CEO da rede S&Just e integrante da Comissão de Contabilidade Eleitoral do CFC. Tudo bem, doutor? Como vai? Muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan mais uma vez. Bom dia. Bom dia a todos. Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês. Eu peço desculpas até pela voz, que a semana foi uma semana de fortes emoções para nós contadores. Acabamos de vencer o prazo da prestação de contas parcial. Mas um prazer estar aqui falando sobre o que a gente gosta e estou à disposição de vocês, Thiago Adriano. É verdade. E justamente sobre isso, na terça-feira terminou o primeiro prazo, né, para que os candidatos façam a prestação de contas e um número positivo, pelo menos 85% desses candidatos já declararam as informações para a Justiça Eleitoral. Eu pergunto, mesmo durante a campanha, os candidatos precisam já prestar contas ou imaginávamos que isso poderia ser feito apenas depois da eleição? Como que é esse processo e esse é um número positivo? Então, Thiago, de fato, quanto mais perto do 100%, melhor, né? Mas longe de ser o ideal. O ideal é que a gente tenha 100% das contas prestadas. Nós temos 3 tipos de prestação de contas durante o processo eleitoral, né? Nós temos os relatórios financeiros, que são entregues 72 horas depois que ingressa algum recurso financeiro nas contas de campanha. Então, algumas campanhas que têm um financiamento mais ativo ao longo da eleição podem estar prestando contas todos os dias. Além disto, nós temos este prazo que você acaba de comentar, que é a prestação de contas parcial, que aconteceu agora no dia 13. E, por fim, nós vamos ter a prestação de contas final ali na frente. Mas, de fato, né, na minha humilde opinião, a prestação de contas, ela normalmente é o prazo mais desafiador para a campanha. Ela é um primeiro balanço completo da eleição, né? Então, entre os dias 9 e 13, foram prestadas as contas de tudo que aconteceu até o dia 8 de setembro. E esse período é o período, e por que eu digo que essa é uma das prestações de contas mais desafiadoras para as campanhas? É porque justamente o período onde as coisas ainda estão se assentando, onde as contratações ainda estão acontecendo, né? Então, você tem um grande gargalo operacional para a campanha, né? Que é onde a campanha está sendo posta em pé. Julgo ela mais desafiadora que a própria prestação de contas final, porque a prestação de contas final você tem 30 dias após o dia da eleição para ainda fazer o fechamento, a juntada dos documentos e assim por diante. Mas, de fato, né, quanto mais perto do 100%, melhor. Mas também gostaria de ter visto um número maior, especialmente porque temos uma parte significativa das campanhas esse ano recebendo recursos públicos, né? Então, o ideal é que a gente estivesse ainda mais perto de 100%. Doutor Guilherme, na sequência, a pergunta de Cristiano Vinel. Cristiano. Guilherme, bom dia, satisfação falar com você novamente. E eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para você, especialmente para aquele candidato, para aquela candidata que está saindo ali pela primeira vez numa campanha eleitoral, não sabe ao certo, né, de que forma deve agir nesse contexto de prestação de contas e tudo mais, passou agora pela prestação de contas parcial e aí começou a sentir o drama das dificuldades de uma prestação de contas. Qual é a dica que você dá para esse candidato, para essa candidata de primeira viagem? Cristiano, prazer o meu estar falando contigo novamente. Eu digo que, assim, hoje em dia, né, não é mais desculpa para os candidatos, que sejam experientes ou de primeira viagem. Isso não é mais desculpa para a gente encarar de um jeito melhor ou pior o tema prestação de contas, né? Nós temos muita informação disponível. A gente, e outra, né? Quem coloca o seu nome à disposição para concorrer a um cargo público precisa ter presente que está pretendendo, pelo menos,
se tornar uma pessoa pública e vai viver a primeira experiência disso no seu registro de candidatura, onde vai declarar seus bens para todo mundo que quiser ver, e depois na prestação de contas da sua campanha. Mas, né, a gente sabe que esse seria um mundo perfeito, mas nem todos os candidatos também. Eu vejo que em muitos casos nós estamos falando de conhecimento e prestação de contas, mas a gente tem pessoas se candidatando que têm dificuldade de lidar com dinheiro. Pessoas que nunca tiveram acesso a uma conta bancária pessoal, que dirá uma conta bancária de campanha. E pessoas que, às vezes, nunca estiveram à frente de um negócio, por exemplo, gerindo uma equipe, gerindo um financeiro. Então, também não entendam mal quando eu digo, poxa, não é mais desculpa, mas sim, a gente tem algumas dificuldades que antecedem o próprio tema da prestação de contas. Então, vamos lá. Na prestação de contas parcial, os candidatos e as candidatas informaram suas receitas e despesas até o dia 8. Só foram as informações, não foram ainda os comprovantes. Então, o que a gente vai viver agora nesta última etapa da prestação de contas, que vamos para a prestação de contas final? Então, agora a gente vai ter o restante da contratação dos gastos de campanha, que precisa acontecer até o dia da eleição. Então, esse é um primeiro grande alerta. Os candidatos e as candidatas precisam ficar muito atentos, né, para que não aconteça a emissão de nenhum gasto após o dia da eleição. Isso é um desafio grande, Cristiano, porque você pensar que a última semana de campanha é a semana mais intensa, é a semana D, principalmente os últimos dias daquela semana, né? A gente tem visto muitos cientistas políticos chamando atenção para isso, que principalmente para os cargos proporcionais, o voto ele é majoritariamente definido nos últimos dias, né? A intenção de voto. Então, isso traz um desafio maior. E esse é um cuidado grande, e um equívoco aqui é capaz, sim, de desaprovar uma prestação de contas, sim, porque é proibido contratar gastos após o dia da eleição. A gente precisa também agora ir preparando toda a parte de comprovação, porque os gastos vão sendo contratados durante a campanha, eles vão sendo executados durante a campanha, mas eles também vão sendo formalizados durante a campanha. Por exemplo, gastos com panfletagem. Você não assina primeiro o contrato para contratar depois, você contrata, põe a pessoa para trabalhar, pega os dados, vai ordenando os pagamentos, produz a parte de contratação e coleta as assinaturas. E isso tudo vai acontecendo simultaneamente. E não tem nada errado aqui, né? Porque ao final isso precisa chegar pronto, né? Nós vamos entregar esta documentação e ela precisa estar pronta, conferida, válida para a prestação, por vezes, da prestação de contas final. A gente também tem uma preocupação e ouvimos alguns casos onde prestações de contas parciais terão que ser retificadas, ou seja, vão carecer de algumas correções. Porque como é um período muito intenso, às vezes o partido mandou algum material para o candidato, não mandou a informação dessa doação estimável lá para frente, independente do motivo. Eu até estava analisando hoje de manhã, me preparando para a conversa com vocês, e esta eleição está acontecendo novamente um grande equívoco com uma declaração de impulsionamento de conteúdo, por exemplo, e que vai levar à necessidade, quem sabe, de algumas centenas de candidatos e candidatas retificarem a prestação de contas parcial. Porque, note, se você acessar o DivulgaCan de Contas e olhar o ranking dos fornecedores, dos maiores fornecedores dessa eleição, você tem o Facebook, Dlocal e Adyen figurando entre as 4 primeiras posições, né? Esse fornecedor Dlocal e o fornecedor Adyen são intermediários financeiros do Facebook, ou seja, são empresas que o Facebook utiliza para receber a compra dos créditos. Ou seja, quem lançou o impulsionamento de conteúdo
contra esses 2 fornecedores cometeu um equívoco na prestação de contas. E são valores expressivos, por isso que eu imagino que são centenas de candidatos. Porque na contra de local, por exemplo, nós temos 26 milhões declarados, contra a DIEM, 16 milhões. Então, este ponto da retificação da prestação de contas parcial, ela vai precisar acontecer antes da prestação de contas final. Sim. Nós também temos a questão dos limites de gasto, né? Nós precisamos estar atentos ao longo da eleição, porque eles precisam ser respeitados. E muitas vezes os candidatos ficam olhando só para o limite geral de gastos. E como ele é um limite alto, né, em algumas situações, ou alto para determinado tamanho do candidato, né, acabam esquecendo que existe limite para alimentação do pessoal, que existe limite para alocação de veículos. Então, esses são alguns exemplos de cuidados que a gente precisa estar muito atento agora nessa última etapa, né, que antecede a prestação de contas final. Perfeito. Conversamos com o Guilherme Sturno, que é CEO da rede SNGs, integrante da Comissão de Contabilidade Eleitoral do CFC. Doutor, obrigado pela atenção, pelos esclarecimentos. Bom fim de semana. Até a próxima. Da mesma maneira.